Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Esotérica. Eu sou a Ana Tiari e nós estaremos dando início aqui aos signos para outubro. Lembrando também que para quem tiver interesse em consulta particular, o link está aqui na parte superior do vídeo, tá bom? Onde lá se encontra todas as informações e valores das consultas. Então, vamos lá começar com as leituras. Então, vamos lá. Último signo de terra, Capricórnio. Vamos tirar aqui uma carta da energia para o mês de outubro para vocês, capricornianos. Vamos ver aqui o que nos diz. A torre. A árvore. Certo. Ó, o que eu vejo aqui, né? A energia de vocês está meio enraizada, no sentido de vocês estarem mais isolados, né? Vocês estão mais preocupados com o conhecimento interior, com as coisas mais íntimas de vocês, né? Então, muitos de vocês, capricornianos, estão numa energia onde vocês acabam se afastando. Alguns estão ficando mais isolados para estudo, outros para autoconhecimento, no sentido, de repente, de estar meditando, de estar trabalhando questões relacionadas ao espiritual, né? Se isola, por exemplo, de igrejas, de templos, né? Para pensar mais no espírito, no sentido de vocês tentarem se sentir por si mesmos, né? Não ficarem seguindo regras, coisas impostas por alguma doutrina ou alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês têm passado aqui. Capricornianos. Porque o que acontece, né? Alguns até tiveram oportunidades aí, olha. Mas pode ser que vocês desperdiçaram as oportunidades, ou essa oportunidade em questão financeira foi justamente trabalhar de forma home office, né? Então vocês acabaram se afastando mais da sociedade e criaram raízes aí nesse método de vida que vocês estão levando. Eu vou pegar aqui tentar entender em questão de quem está se relacionando, né? O que tem acontecido aqui. Alguns de vocês precisaria ter encontrado um projeto em comum, né? Com o casal, entre o casal, porque existe um pouco de isolamento, né? Afastamento. Onde talvez deveria estar estável a relação, porque assim talvez tenha faltado entusiasmo, né? Então, para outros isso aqui foi realizado. Alguns que não conseguiram fazer nada em relação ao relacionamento diz que deveria ter feito isso, né? Porque aqui nós estamos vendo o passado. E teve, logicamente, quem fez, né? Passar mais tempo de qualidade junto com o parceiro aí, tá? No caso dos solteiros,
alguns tiveram medo, né, de se arriscar aí quando houve interesse. É por isso que estão mais solitários aqui, mais isolados, né? E alguns conseguiram não ter medo de ter a relação e de se relacionar, né, com as pessoas, e criou aí uma estabilidade, porque nós temos até o cavaleiro atrás, né? No sentido do que? Você foi buscar, porque foi mais forte. Então nós estamos falando realmente de pessoas distintas, no sentido de algumas fizeram o positivo e outras fizeram o negativo aqui, né, de vocês. Lógico, é uma leitura geral, né? Então aqui tá bem ambíguo, no sentido de realmente tá meio dividido, né? Tem quem fez, tem quem não fez. Nas finanças, aqui fala de vocês terem estado estáveis, né? Já saiu a árvore aqui também, então página 11 fala da estabilidade no trabalho, né? Aqui eu não sei se vocês evitaram, né? Mas alguns podem não ter evitado coisas relacionadas a investimentos de risco. Porque aqui, como conselho na própria carta, é importante você se proteger, né, contra riscos. Por quê? Porque aqui nós temos a carta do Cavaleiro de Paus, que são coisas que vêm muito rapidamente, né, e às vezes a gente não consegue pensar adequadamente, no sentido de agir muito depressa, às vezes fazer as coisas de forma errada, né? Sem pensar, sem planejar. Então alguns sim, olha, aconteceu da pessoa na pressa acabar correndo riscos. Não que tenha dado ruim, né? Para um ou outro provavelmente pode ter dado ruim, mas no geral essa carta é bem positiva, né? Então vocês conquistam coisas. Finança é uma área positiva, né? Porque, como eu falei, existe um movimento, oportunidades de investimentos, é onde o negócio da questão do risco, né? Então, assim, existe uma energia de dinheiro fluindo para vocês. Existiu, né, no passado, e quem soube aproveitar a oportunidade vai manter uma estabilidade, porque buscou, né, para ter essa oportunidade aí que bateu a porta, mesmo que isso pudesse trazer hoje um afastamento, um isolamento de vocês em relação à sociedade. Mas do jeito que a sociedade está hoje, né, a maioria das pessoas querem estar afastadas, né? É muito mais agradável você ficar na sua casa trabalhando do que ficar concorrendo com um coleguinha que quer puxar o tapete, né? Então, a gente desfruta aí de uma certa paz e tranquilidade, né? Em relação a trabalhar em casa. Então, assim, diz de vocês terem desfrutado muito possivelmente de alguma renda extra, né? E como eu falei, as duas cartas falam de cautela com investimento. Então eu não sei, quem não teve cautela pode sim ter se dado mal, né? Espero sinceramente que ninguém tenha passado por isso. No amor, aqui fala de, como eu falei, né? Alguns que estão casados buscaram inovar no relacionamento. E a carta do cavaleiro, ela traz isso, né? Aventuras na relação. Então fala do casal se animando, fazendo coisas novas juntos, mudanças dentro de casa. Então, tipo assim, vocês estão juntinho, agarradinho, assistindo os seus programas juntos, conversando sobre os assuntos e criando uma estabilidade melhor no relacionamento, né? Então essa carta, junto com essa, traz muito bem isso, essa informação.
E para quem tá solteiro, como eu falei, é um momento de autoconfiança, foi um momento de autoconfiança, né? Que alguns aproveitaram, né, a oportunidade de conhecer uma nova pessoa, porque aqui tinha muitas boas energias para vocês atraírem pessoas pro lado de vocês, um parceiro ideal, tal. Mas outros, né, alguns aí por medo acabaram ficando numa energia de isolamento e não deram andamento numa relação, né? Então, as duas cartas falam muito sobre isso, tá bom, pessoal? Aqui em relação também ao profissional, o Cavaleiro de Paus, ele fala de comportamento de comprometimento, né? Então, muitos começaram a terminar as coisas que começaram, né? Você vê que tem uma coerência, que é um começo. Aqui então é a pessoa que se compromete e vai até o final. Então, por isso que muito provavelmente criou-se a estabilidade, como eu falei, vocês buscaram por isso, né? Vocês não deixaram simplesmente passar e pronto. São pessoas que pensam grande, né? Tem sonhos para o futuro, pessoas que não tiveram medo de se arriscar, mas lógico, entre essas, como eu falo, é uma leitura geral. Entre essas pessoas sempre vai haver alguém que teve medo de arriscar, né? Felizmente não é para todo mundo, mas aí, ó, os enamorados e o 3 de ouros. Os enamorados, né? Quando se trata de relação, pode se tratar de um relacionamento bem escolhido, mas também pode denotar aqui questões de vocês ficarem em dúvidas num triângulo amoroso, né? Então, um cuidado específico em relação a isso daí, porque aqui diz em relação a relacionamento que alguns estavam num relacionamento que não estava fazendo bem no presente, né? E que perceberam isso e que fizeram uma escolha diferente e saíram muito provavelmente saíram desse relacionamento que não estava sentindo-se apropriados, né? Então é onde aqui traz novamente a torre, a energia do isolamento de muitos de vocês, tá? Então aqui existia um triângulo amoroso, de repente, eu espero que não, mas de repente poderia também existir traição no relacionamento, e vocês perceberam que isso não era bacana, que isso não era para vocês não quiseram perdoar, acharam melhor cada um ir pro seu lado, né? Então existe várias coisas voltadas aí para esse tipo de possibilidade também, né? Porque cada um tem sua própria vida, né? Aqui é uma leitura geral, então existe diferentes situações numa mesma tiragem. Como eu falo, aqui representa a dualidade, né? Então, em questão ao profissional também, fala de decisões que vocês precisaram tomar, porque isso é uma carta do presente, ou vocês precisam tomar ainda, tá? Quem tá chegando aqui, porque aqui nós estamos vendo o presente, né? Para que você esteja pronto para seguir adiante, né? Para vocês não ficarem sofrendo fracassos emocionais, fracassos financeiros. Então existe uma decisão necessária a ser tomada. Então, assim, em questão de serviço, né, de financeiro, como eu falei, porque vocês não vivem um fracasso financeiro, vocês precisam fazer uma decisão aí, tomar novas atitudes para poder seguir adiante, de repente escolher um parceiro de negócios, se para quem tem estabilidade com o próprio negócio, né? Acordos com parceiros amorosos também. Então, quem está num relacionamento que está indo bem, que vocês conseguiram trabalhar juntos a relação. Então, aqui também fala, né, de um trabalho em questão de melhorar a renda, no sentido de alguém
trabalhar com o próprio parceiro amoroso, tá? Então, assim, uma abertura de um novo negócio. Por quê? Porque aqui essa carta também fala da importância de aceitar ajuda, né? Muitas vezes. Gente, vocês estão ouvindo a pombinha que a gente cuida aqui, tá? Porque ela quebrou as asinhas e ela não voa mais, mas ela tá fazendo um barulhão hoje. Então, no amor, essa carta, como eu falei, é muito positiva, tá? Pra quem tá em uma união harmoniosa, profunda, que a gente já viu aqui, que vocês conseguiram estabilizar a relação. Porém, como eu falei, tem outros que estão entrando na energia da solidão, né? Fala de ter muita confiança na relação. E se não tiver muita confiança, deve-se ter. Por quê? Porque você precisa ter a ajuda que vocês precisam, né? Aceitar a ajuda aí do parceiro, da parceira, tá? Quem tá sozinho também precisa aceitar se socializar, porque aqui fala de alguém surgindo, muito provavelmente alguém conhecido, mas pode ser alguém novo também, né? Então, assim, é um relacionamento que traz estabilidade, conexão, né? A árvore, que ela é conectada à terra, então traz conexão nesse relacionamento, a estabilidade. É muito positivo, tá bom? Mas, como eu falei, para alguns, uma minoria, muito provavelmente, poderia sim se tratar de um relacionamento que, por questões de atração física, ou vocês escolheram uma outra pessoa, né? Ou vocês tiveram que sair dessa energia aqui, fazer decisões, ou estão tendo que fazer decisões de sair de um relacionamento tóxico, né? Por questão de traição. Eu espero que não seja o caso de vocês, mas como aqui fala muito de questão de parceria romântica mesmo, né? Então a gente tem que pensar em todos os detalhes, principalmente porque veio 5 de ouros aqui junto, né? Que é uma carta que fala de dificuldades, de insegurança, preocupação, medos, né? Então, assim, por conta às vezes de um relacionamento que está tendo que ser feita uma escolha entre terminar, e vocês são pessoas que estão de repente vivendo financeiramente desse relacionamento, então existe a insegurança de ter que começar tudo sozinho, começar de novo, né? Como eu falei, alguns sentem aqui que o relacionamento desabou mesmo, não tem o que fazer. E realmente existe aqui a necessidade de entender que tem coisas que, se não tem jeito, é melhor deixar ir, né? Aqui fala que algumas escolhas do casal estão sendo problemáticas por conta de questão financeira, né? Que aí traz o conflito, traz a dificuldade no relacionamento. Então, assim, vocês estão se sentindo isolados dentro do relacionamento, né? Falta de aquela sensação de ser amado. Por isso que aqui no passado eu falei que aqui alguns fizeram, outros não, mas alguns conseguiram reacender, né, as chamas do relacionamento, e outros não, outros ainda estão com a dificuldade aqui porque não fizeram isso. Às vezes o orgulho, né? Aqui a gente vê a questão do orgulho, né? Que eles estão com um cofre ali nas costas, né? Olha, mas eles são tão orgulhosos que não conseguem ver o cofre ali, né? Que eles não aceitam nada de ninguém. Então, como eu falei, existe a necessidade de aceitar a contribuição do outro, né? Então, quem tá solteiro fala de não ser
correspondido, né? Alguém que vocês tiveram um interesse, vocês escolheram a pessoa, mas não houve a correspondência da relação. Por quê? Porque alguns tiveram medo, outros, por mais que não tiveram medo, às vezes fizeram a escolha, mas não souberam se comunicar, não souberam mostrar as intenções para o outro, né? Então aqui eu vejo o isolamento de vocês causando sofrimento, frustração, né? Então assim, fala que existe a necessidade de vocês saírem para novas possibilidades, né? Isso aqui tipo assim, entenda que você precisa se amar em primeiro lugar, entendeu? Então, quando você fizer as escolhas do seu coração por você mesmo, você acaba atraindo as pessoas, porque as pessoas vão admirar a sua atitude, admirar o que vocês fazem, admirar as coisas como vocês veem a vida. Então precisa buscar uma estabilidade interior, né, do espírito, para que vocês se sintam bem consigo mesmos, fazer uma escolha de amar a si mesmo, tá? Então assim, vocês ficam sofrendo por escolhas, muitas vezes, coisas do passado, de repente, um casamento que não deu certo, um namoro que não deu certo. Vocês ficam presos naquilo lá e não se dão a oportunidade de conhecer novas pessoas. Como eu falei, alguns estão enraizados dentro de casa, na solidão ali, afastados de tudo e todos, tá? Então assim, vocês têm que acordar um pouco para a vida, né? Pensar que o mais importante é vocês. Então aproveitem a vida sem se preocuparem em ter alguém. Não tô dizendo que é para vocês saírem pegando todos, não é isso. É para vocês serem felizes se amando. Saiam, viajem, se divirtam, cantem, dancem, sabe? Vai pro cinema, façam coisas por vocês mesmos, vão estudar, vão criar conhecimento, olha, para vir mais oportunidades para vocês na vida, porque vocês tiveram muitas boas oportunidades aqui nesse passado de vocês, aqui não muito distante, pelo que eu tô vendo, né? Porque aqui, olha, vocês, às vezes por questão romântica, tá? Vocês estão tendo dificuldade, instabilidade e insegurança no financeiro, tá? Não sei se foram relações tóxicas, como eu falei, que deixaram vocês duvidosos da capacidade de vocês, tá bom? Então, precisa ter uma cautela com o dinheiro de vocês, se planejar, porque como eu falei, muitos de vocês não aceitam ajuda de outras pessoas, vocês não aceitam, não é críticas, gente, mas tem muitas pessoas que já viveram coisas que a gente tá vivendo. Mesmo que você não vá fazer o que a pessoa está dizendo, deixe que a outra diga, né? De repente te dá uma intuição, uma inspiração para a solução do teu problema. Mas não necessariamente que você vai copiar tudo que o outro está dizendo, mas às vezes uma frase, uma palavra-chave faz cair aquela ficha, entendeu? Ali para abrir aquele cofre ali, né? Então deixa eu ver aqui no futuro imediato, em relação ao que está acontecendo, como que vai se seguir isso daqui, olha. Se vocês não prestarem atenção nessas atitudes, podem acontecer coisas ruins, podem acontecer coisas boas, mas a gente vai ver aí a questão também do conselho para vocês, para que se houver uma coisa ruim aqui no futuro, que vocês possam estar fugindo disso, né? Vocês possam estar seguindo caminhos melhores. Deixa eu pegar um conselho aqui. Ó, vamos lá. O que acontece aqui, né? 2 de espadas. 2 de espadas mostra que vocês ainda vão estar indecisos, tá? Assim, em questão de relacionamento,
alguns estão tão talvez muito exigentes, né? Olha aqui, são pessoas extremamente exigentes no relacionamento. Então, aqui, quem tá numa relação difícil, como eu falei, já fala que no futuro essa relação aí vai estar por um fio, tá? Vocês vão estar se sentindo num beco sem saída. Pode ver que vocês estão aqui sem visão, né, do que tá acontecendo, tá apenas tendo que se defender, principalmente emocionalmente. Então vocês se fazem de pessoas frias para se proteger emocionalmente. Então assim, fala de vocês discordando de coisas, os que estão mal, tá, no relacionamento. Fala de discordância no relacionamento, né? Então assim, ter cuidado, capricornianos, porque alguns de vocês aqui que tem a energia do Rei de Espadas, uma pessoa até agressiva, tá? De às vezes agredir a pessoa não só com palavras, fisicamente também, tá? Então não ajam com esse tipo de atitude, tá bom? Nossa, hoje a leitura de vocês tá difícil. É pombo gritando, os outros batendo panela aqui, um monte de moto passando aqui fora. Realmente, vocês podem ver que existe uma perturbação, né? Existe um estresse mental aí, uma perturbação mental realmente, inclusive de coisas sonoras, né? Então, vamos lá. Aqui existe, como eu falei, uma necessidade às vezes de repensar a relação, porque aqui, como eu falei, né, muitos de vocês vão perceber que o relacionamento não está trazendo a felicidade necessária que vocês precisam, então vocês vão começar a repensar se essa relação é para vocês ou não. Então fala da importância de vocês saírem de cima do muro aí, em relação a esse relacionamento, se ele realmente não estiver bom, ainda mais se tiver traição, tá, pessoas? Traição, eu não aceito traição, é uma coisa muito asquerosa, é nojento, não, eu não aceito, tá? Então eu não aconselho perdoar, tá? Porque as pessoas fazem porque quer, ninguém obrigou, ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém. Então, se houve traição, sai fora. Se você traiu, cara, você, né? Muito mal. Então assim, larga da pessoa, tá? Que ela merece coisa melhor. Você merece aquilo que você é. E se você é desse jeito, a pessoa que tá com você merece coisa melhor. Ela merece pessoas como ela. E você, ou você melhora, né? Ou então, felizmente, você merece o que você oferece. Então assim, espero que vocês não sejam esse caso, né? Mas existe coisas aqui, gente, que se não sair de cima do muro, não resolver, fala de piora, tá? Piora porque vocês, com esse Rei de Espadas aqui, pode ser você, pode ser a pessoa da relação, no sentido da pessoa ser muito fechada emocionalmente, uma pessoa extremamente racional, uma pessoa fria, né? Então, mas aqui eu acho que é vocês mesmo, porque eu vejo vocês se blindando ali, né? Se fechando ali emocionalmente aqui. Porque aqui quem tá solteiro fala de medo, de se machucar, né? Então assim, às vezes são pessoas que já se machucaram. Então, mesmo quem tá num relacionamento já se machucou em relacionamentos anteriores. Por conta disso, essas pessoas têm dificuldade de agir de forma gentil, carinhosa com um parceiro, com a parceira aí, tá bom? E aqui ainda fala de pessoas que estão conhecendo mais de uma pessoa de novo, né? Uma aqui saindo debaixo do outro, como eu já falei. Então fala de vocês focarem e se decidirem e se relacionarem com apenas uma pessoa. Então sim, a gente vê claramente aqui que tem uma energia de pessoas envolvidas em triângulos amorosos.
Sinceramente, eu não chamo de amoroso, porque pra mim isso não é amor, né? Quem ama é aquela pessoa que quer estar com a pessoa, fica, sei lá, desde que é novinho, conhece a pessoa, fica pro resto da vida. Agora, essa pessoa que fica mudando, porque eu quero um mais rico, porque eu quero um mais bonita, porque eu quero não sei o que, isso não é amor, gente. Amor, a gente não põe beleza na mesa, a gente não põe a situação financeira da pessoa na mesa. Tudo bem que não ter como se alimentar, não ter como pagar a conta é uma coisa que acaba realmente destruindo relações, né? Mas é onde existe a necessidade de que, olha, do esforço mútuo, né? Trabalhar em equipe na relação, ter um negócio próprio, ou então cada um vai trabalhar no seu emprego, mas um apoia o outro, né? Então, assim, alguns não estão mais interessados na relação que tem aqui, tá? Em dúvida em relação a uma terceira pessoa. Eu falei isso aqui por conta dos 5 de ouros, mas aqui novamente o 2 de espadas está falando isso, né? Então, complicado, gente. Não pode, né? Não pode. Aqui, então, a gente fala de decisões que são desafiadoras, né? Porque é aquela coisa, muitos de vocês que estão fazendo esse tipo de coisa, aquela coisa, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Gente, isso é tão insuportável, tão insuportável. Pensa se vocês iam querer passar por isso. Você ia querer ficar de segunda opção, você ia querer ficar... Entendeu? Não faça esse tipo de coisa. É muito mesquinho, tá? Muito egoísta. Então, assim, existe impasse, existe coisas boas, existem coisas ruins no relacionamento, mas vocês ficam em cima do muro, porque esse é bom, mas aquele me parece um pouco melhor, mas também tem um lado ruim, né? Então, como eu falei, realmente tem pessoas aí pulando a cerquinha, né, gente? Faz isso não. Então, alguns aqui se sentem incapazes de analisar a situação, porque podem ser as pessoas que estão sendo traídas, que estão como segunda escolha, né? Que estão de repente uma oportunidade que apareceu, mas a pessoa já era casada, e vocês que estão sendo o alvo do triângulo amoroso, esperando que a pessoa ali escolha vocês, e vocês ficam com essa energia aí de fracasso, essa energia de coitadinhos, de vítimas. Então, assim, gente, sai fora, sabe? Nós temos que desejar exclusividade, né? Sejam exclusivos e exijam exclusividade. Não fiquem esperando os outros decidirem ficar com vocês. Se eles tiverem outros, deixa essas pessoas com o outro lá e vai procurar alguém que seja só de vocês, que esteja disponível para viver uma aventura, uma vida maravilhosa, viver coisas maravilhosas com vocês, tá? Então, alguns estão se isolando, esperando uma estabilidade com o relacionamento que já tá enrolado com outra pessoa, né? Então você tá esperando a pessoa vir te visitar, esperando a pessoa vir decidir por ficar estável com você, enquanto isso você tá que nem besta lá sozinho, né? Então, assim, sai fora, tá? Não sejam bobos, pessoal, tá? Por quê? Aqui fala de vocês estarem em conflitos entre 2 pessoas. Como eu falei, para alguns aqui, a pessoa é a terceira, vocês são a terceira pessoa. O infeliz lá tá decidindo se fica com você ou com a outra, quem que é melhor, né? Com a outra pessoa. Eu falei a outra, dá a impressão que é mulher, não, mas é outra pessoa. Pode ser uma mulher decidindo outro cara, ou o homem decidindo outra mulher, né? Então, assim, mantenha calma, seja imparcial no sentido de que você tem que pensar primeiro em você, tá? Nos seus sentimentos, não se feche aos seus sentimentos, tá? Não seja rígido com você mesmo. No sentido de às vezes você tem que ser esse rei de espada, né? Você tem que lutar pelo que é seu, no sentido de você se proteger, tá? Você tem que
lutar pela sua dignidade, pela sua honra. É isso que eu quero dizer. Não que a pessoa te pertença, não. Pessoas não pertencem a ninguém. A gente se doa incondicionalmente para a outra pessoa quando a gente ama, quando existe amor, tá? Mas ninguém é nosso. Nós não temos o outro, mas nós temos a opção de nos doar para o outro, né? Se nós realmente quisermos assim. Então, assim, tem que sair dessa energia de medo, tá? De preocupação, de insegurança, porque aqui vocês têm que se valorizar mais, certo? Então, para alguns, é necessário que vocês sejam esse rei de espadas, para vocês serem mais duros com essas pessoas que estão te fazendo de palhaço, tá? Te deixando para segundo plano, para uma possível possibilidade, tá? Então vamos ver aqui, eu vou pegar mais 2 cartinhas aqui. Olha só, gente, as pessoas estão agindo de má fé com vocês, tá? Vocês estão vendo descaradamente, mas ficam se amarrando, tá vendo? Eu tirei aqui, ó, porque a 2 de espadas, ela existe a necessidade da gente tirar mais 2 cartas aqui para ter um entendimento do que seria essa decisão, né? E aqui claramente vocês estão sendo enganados, só que aqui vocês têm certeza, vocês sabem disso, mas vocês estão se amarrando. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não façam isso consigo mesmo. Vocês merecem coisa melhor, quem tá passando por isso. E aqui tem quem está agindo de má fé, né? Como eu falei, tem alguns de vocês que estão pulando a cerquinha. Então, vocês que estão agindo de má fé, vocês que estão enganando as pessoas. Aqui, de repente, vocês sabem até que a pessoa já até sabe, né? Mas sabe que a pessoa tá se amarrando com você, porque a pessoa realmente te amou, né? E vocês não valorizaram a relação, porque vocês são reis de espadas aqui. Estão um pouco se lixando para os sentimentos dos outros, no sentido de que vocês são extremamente egoístas, no lado ruim, né? Porque assim, como eu falei, às vezes você precisa só se importar com você, mas quando você vê que as pessoas estão só te usando, você tem que pensar mais em você nessa hora. Mas existem as pessoas que nunca pensam nos outros, que são as que usam os outros, né? Que no caso alguns aí estão sendo usados. E existem os que usam os outros, tá? Infelizmente, aí no meio de vocês. Então, é complicado, mas estamos indo por esse caminho aí, né? Então, assim, infelizmente o Rei de Espadas ele é uma carta negativa para alguns aspectos, mas para a parte profissional nós temos ambição, né? Muita ambição aqui no futuro. Só que lógico, aqui a gente vê que vocês têm que tomar cuidado com as decisões que vocês vão fazer em relação ao financeiro, porque existe sim pessoas mal intencionadas sempre, né? Ou vocês mesmos, né? Tomar cuidado para vocês não serem mal intencionados na hora de fazer contratos, né? Para que depois vocês não fiquem atados, com os pés e as mãos atados, mesmo, né, vendo a situação, porque ou vocês sabiam que podia estar errado e aí depois vocês realmente vão ficar presos aí na situação. Então assim, na hora de fazer contrato, não fiquem indecisos, tá? Procurem profissionais, advogados, contadores, em questão profissional, se vocês forem abrir uma empresa, procurem ter tudo certinho, tá? Para que vocês não sofram más intenções alheias, tá? Porque aqui o nosso Rei de Espadas, positivamente, ele é uma pessoa de preparo, né? Uma pessoa preparada aí para as batalhas da vida, no sentido da educação, no sentido de profissional, né? Então são pessoas de mente muito abertas no sentido de desejar o conhecimento, né? Então são pessoas estudiosas que colocam muito o conhecimento em prática, por isso que tem o bom preparo aí para estar agindo as coisas dentro da parte profissional, né? Então são pessoas lógicas,
que colocam a razão acima da emoção. Então, para a parte profissional, é um futuro excelente. Vocês são pessoas excelentes para vocês darem andamento positivo aí na questão profissional de vocês, tá? Na questão de relacionamento, aqui me fala no lado bom do relacionamento, né? Quem tá indo bem no relacionamento, nós temos questões de insegurança, como eu falei, eu não sei se vocês podem estar enganando o parceiro de vocês de alguma forma, mas aqui fala que vocês sabem da situação, né? Então assim, pra quem tá dando certo, se tem segredinho ainda, gente, tá na hora de resolver, né? Porque aqui fala de uma forte conexão intelectual no casal, né? Então assim, ninguém é trouxa, né? Então se você estiver enganando a pessoa, você sabe que ela sabe que você está enganando e vice-versa. Então é necessário que haja comunicação, né? Se desculpem se necessário, né? E por quê? Porque vocês precisam se comprometer, ser sérios um com o outro, já que vocês estão conseguindo aí combater qualquer coisa ruim no relacionamento que possa ter, esses que estão dando certo na relação. Então procurem se comunicar, se comprometam a ser sérios com parceiros de vocês, porque existe uma relação aqui que tem um potencial muito grande para formar família, tá? Então não deixa esse futuro negativo aqui interferir na relação que tá dando para seguir, tá? Esteja seguindo aí de alguma forma, tá? Aqui, para quem é solteiro, como eu falei, em questão de insegurança, as pessoas já foram enganadas no passado, né? Até quem tá num relacionamento hoje, às vezes tem dificuldade porque já foi enganado no passado, né? Então, assim, cuidado com essas inseguranças bestas. Vocês têm que sair de cima do muro, se decidir pela relação. Por quê? Porque aqui quem tá solteiro fala de vocês conhecendo alguém inteligente, alguém mais maduro, né? Alguém que tá preparado para assumir um compromisso. Só que, lógico, são pessoas mais maduras, então são pessoas que não demonstram tantos sentimentos, no sentido de que não vai ser aquele amor adolescente, né? Onde, sei lá, nem sempre, às vezes não. Às vezes a pessoa só é madura, mas com você ela vai ser relaxada, ela vai ser mais, né, mais amorosa, porque nós temos aqui os enamorados, né? Então aqui existe a necessidade de vocês permitirem essa aproximação aqui dessa pessoa. Então assim, é uma pessoa que tem dificuldade de se abrir emocionalmente, mas essa pessoa também pode ter passado por dificuldades em outros relacionamentos, né? Pelo jeito, ninguém tem um relacionamento perfeito. Todo mundo já passou por alguma tristeza amorosa aí no passado, né? Então, vocês têm que entender os dois lados, né? E se você passou por isso também, você tem que procurar o quê, gente? Se comunicar, né? Para que as pessoas entendam o que você está sentindo, o que você não quer que aconteça na relação, para que vocês não fiquem se sentindo dessa forma e a relação ir por água abaixo por coisas que a outra nem sabe, né? Você tá ali só com aquele problema no mental ali, mas você não tá explorando a situação, você não tá dizendo o que tá acontecendo, né? Então assim, ó, como conselho, nós temos aqui a As de Espadas invertido e o Peixes aqui. Aqui o peixinho, ele fala sobre coisas fluindo, sobre nadar no fluxo, sobre dinheiro entrando, né? Então, existem oportunidades, mas aqui fala da falta de ideias, de alguns vão estar com dificuldades em conseguir se expressar. Então, assim, a questão de expressão pode ser dificultar tanto na área profissional quanto na área de relacionamento, principalmente, né? Então, assim, alguns estão com confusão mental, perda de memória e concentração, inclusive, porque alguns podem trazer traumas aqui de relacionamentos, gente, mas não só relacionamento amoroso, pode ser um
relacionamento profissional também, né? Teve algum problema com algum sócio, né, anteriormente, está passando por isso agora, né? Porque esse aqui nós estamos falando do presente, então alguém aí pode estar tendo problemas em relação ao sócio aí, né? Então fala de vocês estarem frustrados, parece que os planos não estão. Aqui falava de vocês conseguindo finalizar as coisas, né? Então dá a entender que Renezinho cantando aqui. Então aqui fala de vocês não estarem conseguindo sair do plano, né? Mas que para vocês ficarem tranquilos, porque olha as coisas fluindo aqui para vocês, tá? Até o pássaro começou a cantar aqui. Então, fala de vocês repensarem as estratégias, tá? Se os planos de vocês não estão conseguindo dar andamento, então repensem as estratégias, os planos de ação, tá bom? Eu sempre falo, aqui fala de vocês hoje procurarem ajuda. Então, profissionalmente, procurem um especialista do que vocês precisarem, seja para marketing, seja para administração, para que as coisas fluam bem, né? Vocês de repente precisam estar reorganizando e replanejando algumas coisas aí. Porém, aqui também fala, como eu disse, se alguém está com problemas de questão de contrato, infelizmente fala de algumas más notícias, né, em relação a coisas contratuais. Porém, ainda assim, o conselho é que você siga o fluxo, tá? Porque as coisas vão se ajeitar sozinhas, muito provavelmente, tá? Então, assim, de novo falando de conflitos na relação de alguns aí, de novo por conta de falta de comunicação, hostilidade, ressentimento, né? Onde eu falei aqui do rei de espada ser muito hostil, agressivo. Então tenham um cuidado aí com os surtos, com as brigas, com a forma de agir de vocês, capricornianos. Quem tá solteiro, fala de conhecer alguém com ideias contrárias, tá? Mas aqui já falou que é uma pessoa muito inteligente. De repente é um relacionamento que talvez vocês não devam insistir, tá? Pode até ser que essa pessoa apareça, mas não insista, deixa as coisas fluírem naturalmente, no sentido de não ficar criticando, mas eu não penso assim, mas eu não acredito nisso que você tá falando. Porque assim, às vezes a pessoa tá ferida já, como eu falei, de outros relacionamentos, e aí ela vendo que você não, tipo assim, ela tá fazendo os negócios de repente pra arrumar briga com você, pra ver se você vai ser... Ai, gente, como é que eu vou falar? É que existe algumas pessoas que elas só conseguem começar uma relação através do caos, né? Então, para alguns aqui, essa pessoa não tem as mesmas ideias. Essa pessoa tem ideias contrárias, né? E aí é onde vocês têm que deixar as coisas fluírem. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não insista, tá? Porque pode ser um relacionamento desgastante, como eu falei aqui, para alguns pode ser um relacionamento meio tóxico. Em relação ao financeiro, também se trata de atrasos, tá? Como eu falei, de questão de vocês reverem os planos de vocês. Então pode ser que haja atrasos, pode ser que haja cancelamentos, por questão da falta do planejamento adequado. Lembra que eu falei, né? Então aqui, para que as coisas fluam, conselho é que vocês reorganizem, replanejem as coisas aí, tá?
E fala de novo do cuidado com contratos, reavaliem os contratos, que nem eu já falei aqui. Tenha sempre um advogado, um profissional que possa estar atento ali às regras, as coisas que estiverem descritas no contrato, para que você não assine algo que vai ser desfavorável para você, né? E você depois ficar de pés e mãos atadas só poder ficar assistindo aí a sacanagem dos outros com vocês, tá? Então, capricornianos, essa foi a leitura de vocês. Espero de coração que tenha ajudado. Me desculpem aí os barulhos, né? Minha calopsita, ou Akira, está cantando felizmente aqui para vocês. Tá super feliz ali cantando para vocês, tá? Então espero que o futuro de vocês seja muito brilhante, vocês tenham muito sucesso, que vocês consigam se organizar, né, filho? Obrigada pela participação de vocês. Se gostaram do vídeo, curte, segue aí para assistir os próximos vídeos, tá bom? Beijo no coração, até a próxima leitura.